É um sistema mais próximo até do nosso atual e que não assustaria tanto o eleitor. Um ponto que você falou que é bem interessante é a questão do financiamento de campanha. Você defende o financiamento público de campanha? Eu acredito que é necessário o estabelecimento de condições de competitividade, né? Porque você tem dois problemas hoje sérios relativos ao financiamento. O primeiro é que ele exclui as pessoas que não têm dinheiro, né? Então, o nosso sistema ele é pseudo, né, acessível, porque você pode se candidatar, mas se você não tem dinheiro, dificilmente você vai ter condições reais de vencer uma eleição. Então, nesse aspecto, é preciso tomar algum tipo de providência para que o sistema ofereça mais ou menos condições de igualdade para os candidatos em disputa. Talvez uma solução seja o financiamento público, mas aí você tem o problema das pessoas não quererem e você tem o problema de que o financiamento público ele é desenhado para sistemas de listas fechadas, porque é muito fácil você financiar partidos, mas financiar pessoas é difícil. E cada um tem suas demandas, suas necessidades. Exatamente. Então, uma alternativa seria, ao invés de criar o financiamento público, seria estabelecer um teto, né? Um teto, assim, olha, os candidatos só podem gastar até aqui, um teto mais ou menos acessível para que as pessoas possam formar seus comitês de campanha, arrecadar recursos e dizer, olha, as campanhas podem custar no máximo isso, né? Não podem ultrapassar. Mesmo que seja um teto baixo para não prejudicar os partidos ou os Isso. candidatos com menos recursos. Isso. Eu acho, inclusive, que boa parte dos políticos que hoje estão aqui, né, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, gostariam de alguma coisa dessa natureza, porque o processo de financiamento é muito penoso. E a segunda questão, que tem a relação com essa primeira, é a questão da corrupção, né? Muita gente fala, olha, o financiamento é a porta da corrupção, né? Porque as empresas dão dinheiro e depois elas podem cobrar algum tipo de retorno disso. Então, se a gente estabelece esse teto e os parlamentares ficam menos dependentes dessas fontes de financiamento, ótimo. Aí alguém vai dizer, mas é claro que todo mundo vai burlar esse teto, né? Bom, aí é uma questão de fiscalização, né? E aí, o que acontece? Hoje, nós praticamente não temos estrutura de fiscalização, a justiça não tem essa capacidade, as forças policiais não têm esse treinamento, as autoridades de fiscalização da Receita e tudo mais, ninguém tem esse treinamento. Mas aí é um outro assunto, né? Você preparar e especializar um órgão, enfim, um corpo de funcionários para poder fazer esse trabalho de fiscalização. Professor Leonardo, uma das propostas também no projeto que estava tramitando aqui no Senado e que logo vai chegar ao plenário para ser votado, era a que tinha o objetivo de acabar com a reeleição para os cargos de presidente, governadores e prefeitos. A reeleição é uma coisa nova aqui na nossa democracia pós-Constituição de 1988. Já é tempo de acabar com ela mesmo? Olha, eu tive um professor na universidade que dizia que, claro que ele falava isso brincando, mas ele dizia que a Constituição de 88 era um grande despacho de macumba, na maior encruzilhada do mundo, que era a Esplanada dos Três Poderes. Nossa. Mas ele dizia isso por quê? Porque o despacho ele é uma lista de desejos. E, em grande medida, a nossa Constituição é uma lista de desejos, né? Muito em virtude do momento político que o país vivia. Cheia de boas intenções pós-ditadura militar. Isso. Uma representatividade enorme, grupos que tinham ficado muito tempo calados, que finalmente estavam ali, né, podendo se manifestar e tal. E aí acabou que a nossa Constituição, na verdade, ela virou um documento sobre as nossas aspirações, né, aquilo que nós gostaríamos de ser. E nós constitucionalizamos coisas demais. Então, hoje, e uma prova disso, é a quantidade de emendas que a Constituição tem, né? É necessário mexer na Constituição para fazer muitas coisas. Então, talvez uma proposta de reforma da Constituição seria interessante, né? Especialmente no sentido de retirar da Constituição aquilo que é apenas aspiração
e permitir que o Brasil ganhe em governabilidade, né, com a modificação daqueles preceitos que engessam muitas políticas públicas, tanto aqui no Congresso quanto no Executivo. E com relação à obrigatoriedade do voto, na sua visão, ela tem que ser mantida? Olha, durante algum tempo, o voto obrigatório ele era uma espécie de lastro, né, desse navio, né, que é a democracia brasileira. Vamos imaginar o seguinte, se a gente aprova o voto facultativo, a gente vai ter presidentes eleitos aí com 20 milhões de votos. Né, enquanto que hoje um presidente para ser eleito tem na casa de 60 milhões. Se o presidente Lula tivesse sido eleito com 20 ou menos de 20 milhões de votos, 20% do total do eleitorado, 30% do total do eleitorado, ele teria conseguido passar pelo mensalão? Né? Então, essa é a pergunta. Né? Eu sou favorável ao voto facultativo do ponto de vista de que as pessoas devem ter liberdade, né, do ponto de vista normativo. Mas entendo que o voto obrigatório tem um papel, né, de ancoragem ainda da democracia brasileira. E eu acho que, enfim, a gente poderia viver ainda alguns anos de voto obrigatório até termos certeza da consolidação das nossas instituições para que, enfim, pudéssemos depois partir para um voto facultativo.